Para ganhar qualquer batalha, é necessário estratégia e recursos certos, porque nenhuma vitória vai vir por acaso. Pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Aqui é a Lázara. E essa frase que eu acabei de falar é daquele filme O Quarto de Guerra. Um filme excelente que nos ensina estratégias em oração. Queridos, sabemos que estamos em guerra e o campo de batalha é a nossa mente. Satanás, ele luta continuamente, incansavelmente, porque ele não descansa, ele não dorme e ele quer destruir as nossas almas. Mas nós temos uma arma poderosa contra este inimigo terrível, que é a oração. E muitas pessoas podem perguntar, mas o que de fato é a oração? Oração é a nossa forma de comunicação com Deus, é trazer o sobrenatural para o material, é se unir em conversa com Deus. É o homem em contato com Deus, é uma ligação do mundo material com o mundo sobrenatural. É através de oração que grandes homens na Bíblia conseguiram grandes feitos. Através da oração, queridos, existem ali grandes milagres que aconteceram e estão escritos aqui na palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus diz que Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, queridos. Vamos orar, queridos. Vamos entender o porquê de orar e a partir de hoje vamos ter uma vida de oração mais efetiva. Nós precisamos de vitória, querido. Mas nós precisamos entender que nenhuma vitória ela virá de qualquer maneira, de qualquer jeito, queridos. A oração é uma forma da gente falar: Deus, eu quero que o Senhor esteja comigo na frente da batalha. Eu quero que onde essa luta está se travando, eu te convido, Espírito Santo de Deus, para estar comigo, porque contigo somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Glória a Deus, queridos. E muitas pessoas, queridos, não entendem a importância de orar e fazem muita confusão acerca disso. Queridos, como eu já disse, oração é buscar ajuda de Deus, é buscar estratégias em Deus para resolver determinadas situações, é buscar em Deus o desfecho de qualquer situação, nós buscamos em Deus, amém, querido? Bom, queridos, nós já sabemos o que é oração. Talvez você possa perguntar, mas quando eu devo orar? Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar continuamente, sem cessar. Bom seria, querido, se pudéssemos orar o tempo todo, estarmos sempre em oração. Porque se estivermos em oração o tempo todo, estaremos em contato com Deus o tempo todo. Estaremos ligados com Deus o tempo todo. E, queridos, Deus ele está conosco, mas nós também precisamos estar com Ele. É uma via de mão dupla. Ele está conosco, Ele prometeu que sempre estaria conosco, nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. Tem uma parte muito interessante nesse filme Quarto de Guerra, que um amigo fala para o outro: eu te vejo na igreja, tal dia. E ele diz assim: eu queria ver a igreja em você. Queridos, Deus ele está conosco. Mas como seria bom, como seria maravilhoso e inefável nós estarmos com Ele também. Nós estarmos com Ele, ligados com Ele, falando com Ele, porque Ele sempre fala conosco. Mas como seria doce e maravilhoso se estivéssemos sempre ali, nessa sintonia com Ele o tempo todo. Glória a Deus, queridos. Maravilhoso é este Deus, amém? Queridos, nós já sabemos o que é oração, nós já sabemos quando nós devemos orar. E talvez você possa perguntar ainda, como eu devo orar? Ali em Mateus 6, a partir do versículo 5, nos ensina. E eu quero ler juntamente contigo aqui na minha Bíblia, que diz assim: ensino sobre oração. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios.
Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Que coisa mais linda, que palavra mais maravilhosa. O Senhor, Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina como orar, Ele nos ensina o que é oração. E nós temos que fazer a nossa parte, que é orar, tomar como propriedade e orar, queridos, e executar. Nós temos toda a receita aí do bolo, então o que a gente vai fazer? O bolo. Amém? Glória a Deus, queridos. Queridos, nós precisamos entender que o momento da oração é um momento em que nós estamos com o nosso Pai, que também é nosso amigo. É um momento de intimidade com o nosso querido, com o nosso Deus, que é maravilhoso, Criador dos céus e da terra. O nosso Deus que é maravilhoso e se importa conosco, que nos ama tanto que deu seu Filho para morrer por nós, para que todos nós que cremos nele não venhamos a perecer, mas que tenhamos vida eterna. Queridos, nós estamos ali num momento de intimidade, conversando com ele. E nós não precisamos de vãs repetições, nós não precisamos ficar falando palavras sem sentido. Não faz sentido para você, então não use esse tipo de conversação com ele. Conversações vãs, conversações sem sentido nenhum. Vamos trazer um exemplo. Você está com uma amiga que você ama muito. E você vai ficar falando coisas que não fazem sentido. Você vai tratar ela de nomes que você nem conhece, que você nem entende. Às vezes você vai chegar para sua amiga e vai falar: ai, inefável amiga. Ai, amiga fabulosa. Ai, amiga não sei o quê. Nem faz sentido para você. Aí a sua amiga vai olhar para você e vai falar: não, e aí, essa garota não tá batendo bem das ideias, não. Como assim? Nem faz sentido. Nem sei do que ela tá falando, né? Um exemplo bem simples, né, queridos? Porque, pra quê? Você vai ficar usando vãs repetições, palavras sem sentido. Você vai ficar repetindo. Tá, você tá com essa mesma amiga. Uma amiga que você conhece há anos, uma amiga aí que você tem intimidade. Você vai conversar com essa amiga a mesma coisa que você conversou ontem? Olha, amiga, sabe o que aconteceu? Eu tenho uma amiga que ela tem essa mania de falar comigo a mesma coisa que ela me falou numa conversa passada. Aí eu vou e falo com ela: amiga, você já me falou isso? Ah, amiga, sim, mas você já me falou. Aí ela vai e lembra: eu te falei. E ela não fala a mesma coisa. Gente, não faz sentido nenhum você ficar falando com Deus no momento da oração as mesmas coisas. Tem pessoas que têm a mesma oração há anos, orações que nem fazem sentido para elas, e elas ficam ali, falando coisas que não fazem sentido, falando coisas ali que não... São vãs repetições. E nós não precisamos disso. É o nosso Pai, é o nosso amigo, e nós temos intimidade com eles, e nós podemos com ele, e nós podemos, queridos, ter uma conversa saudável com esse Pai. Queridos, muitas pessoas confundem, e eu confesso que eu já fiz isso, tá? Murmurar no momento da oração. Murmurar. Aí você fala assim: vamos trazer o exemplo de uma amiga agora. Você tá conversando com uma amiga sua. Aí você chega para essa amiga e fala: olha, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, olha aquele marido que não sei o quê. E você fica o tempo todo ali naquele café com a amiga falando do seu marido, falando do seu ex. E o café com a sua amiga. Tá ali, sua amiga olhando pra você. E às vezes sua amiga pensa assim: nossa, eu tô com tanta saudade da minha amiga, querendo saber como que ela tá, querendo falar algumas novidades minhas, querendo falar também, né? Porque é um diálogo, né? Não é um monólogo. E ela não para de falar do marido dela. Que sentido que faz isso, queridos? Você chega em oração e começa a reclamar, e começa a murmurar. E você murmura até contra Deus mesmo no momento da oração.
e fala, mas Deus, você podia ter feito isso, mas Deus, por que você não fez isso? Deus, nossa, como é que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Deus, como é que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Deus, como pôde fazer isso comigo, Deus? Deus, como é que pode deixar minha amiga fazer isso? Olha como falaram comigo, olha como me humilharam, olha como me machucaram. Ei, não é assim que Deus nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso é a nossa oração modelo. Não tem nada aqui falando que a gente tem que ficar murmurando contra Deus, não. Pessoal, como eu estava falando do filme, né, O Quarto de Guerra, a senhora Clara, ela fala para Elizabeth, né, a mocinha do filme que estava tendo problema com o marido, com o filho, enfim, com a filha, enfim, várias questões ali que ela estava com problema. A senhora Clara, ela fala para ela fazer uma lista falando tudo de ruim do marido dela, tudo de ruim. E ali ela preencheu várias folhas falando mal do marido, falando. E a senhora Clara pegou e falou, eu não vou ler, porque eu não vou, não faz sentido nenhum, né? Em outras palavras, não faz sentido nenhum isso que está escrito ali. Porque se você quer resolver a situação, não é falando as coisas ruins que ele fez para você. Você precisa de estratégia em oração. Estratégia em oração é você orar a palavra de Deus, você pega um versículo da Bíblia, você lê esse versículo e você ora juntamente com esse versículo, você estuda a palavra de Deus e você ora de acordo com a palavra de Deus, né? E mostra ali a Elizabeth lendo a palavra, a Elizabeth orando ali com a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. A gente sai do julgamento do outro, a gente sai ali de ser juiz do outro. Tem uma parte muito interessante no filme que diz assim, apesar de tudo que ele fez com você, apesar de todas as coisas ruins que ele fez para você, tem graça para ele? Tem graça para o seu marido? E a gente precisa entender, queridos, que independente daquilo que o outro fez com você, tem graça para o outro. O que é a graça? A graça é um favor imerecido, tanto para mim quanto para o outro, independente daquilo que o outro fez. Tem graça para ele também. Às vezes é difícil para a gente entender a graça de Deus. É muito difícil entender a graça de Deus, na verdade, né? Mas às vezes é difícil entender que o outro também tem a graça de Deus sobre a vida deles. A palavra de Deus nos conta ali naquela parábola do senhor da vinha, né? Tinha um homem que tinha uma vinha. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Opa, desculpa. Eu anotei aqui para não esquecer, queridos, acerca daquela parábola dos trabalhadores da vinha. Que está ali em Mateus 20, do 1 ao 16, e que diz que murmuraram. Porque o trabalhador, ele contratou pessoas para essa vinha. E cada um ele chamou para um horário para ganhar o mesmo valor. Ele estipulou um valor para cada um. E cada um trabalhou em horários diferentes. Então uns trabalharam mais e outros trabalharam menos. Só que o dono da vinha era ele. E ele pagaria o tanto que ele quisesse, porque o dinheiro era dele. E ele não estava sendo justo com ninguém, injusto com ninguém, porque o dinheiro é dele. E ali muitos trabalhadores começaram a murmurar, porque eles falaram, olha, mas eu comecei cedo. Olha, eu trabalhei 8 horas por dia. E você vai pagar para aquele que trabalhou só 1 hora? E aquele dono da vinha disse, mas o dinheiro é meu. Eu posso fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quiser. Entende, queridos? A graça é de Deus e ele distribui essa graça para quem ele quiser, independente de você achar que deve ou não. E quem somos nós para achar quem merece a graça ou não? Nós só temos que estar certos de que nós não merecemos, porque a graça realmente é um favor imerecido. E ali a Elizabeth saiu daquele papel de vítima e saiu ali daquele papel de acusar, saiu ali daquele papel de olhar o mal do outro e começou a lutar de verdade, que é em oração, que é juntamente com Deus. Queridos, foi ali estabelecendo estratégias, ela orou por várias áreas na vida dela, juntamente com a palavra. A gente lê a palavra e lê e estuda a palavra e ora. A gente ora a palavra, de acordo com a palavra. Como que a gente ora de acordo com a vontade de Deus? Com a palavra, usando a palavra dele em oração. A gente usa a palavra falando diretamente com o dono da palavra. Olha que coisa maravilhosa, queridos.
Nós já sabemos o que é oração, nós já sabemos quando nós devemos orar, nós já sabemos, queridos, que nós não devemos murmurar, nós já sabemos que devemos orar a palavra de Deus. Queridos, então começa hoje, começa agora. E entenda que nenhuma vitória na tua vida ela vai vir de qualquer forma, de qualquer maneira, não vai vir de graça, queridos. Nós precisamos de estratégias. Nós precisamos de estratégias em Deus, amém? Deus abençoe a tua vida. Mas vamos terminar. Vamos terminar esse vídeo com uma oração? Sinto de orar pela tua vida, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai Altíssimo, Pai maravilhoso. Pai, que a partir de hoje, Senhor, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo comecem a entender, meu Pai, que existem estratégias de oração, que existe um modelo de oração, que existe um tempo de oração, que existe um momento de oração e que elas comecem a orar, meu Pai, que elas comecem a se conectar contigo e comecem a levar a sério, meu Pai, porque nenhuma vitória virá, meu Pai, de qualquer forma e de qualquer maneira, porque a vitória vem, meu Pai, de ti e em ti nós podemos todas as coisas, amém? Queridos, que Deus te abençoe. Se gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Vamos aí aumentar a nossa corrente do bem. E se esse vídeo foi bênção para você, que seja bênção para mais alguém. Amém? Deus te abençoe.